Olá, povo abençoado, graça e paz. Mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia da nossa jornada. Hoje é o sexto dia e eu quero falar algo com vocês. Já nesse sexto dia de caminhada, todos os temas que nós estamos abordando aqui, estamos abordando de uma maneira bem básica. Nós não temos a pretensão de nos aprofundarmos nos temas, apesar de entrarmos no que é necessário. E o meu conselho para você, se é que eu posso dar um conselho, é que você se aprofunde nos temas. Cada tema que nós abordamos até agora, ele age de forma diferente em cada pessoa que a recebe. Tem um tema que vai chamar mais atenção a um do que a outro. E isso é normal, porque todos nós vivemos coisas diferentes na nossa vida, no nosso cotidiano e no nosso momento atual. Então hoje eu posso estar passando por uma situação e você pode estar passando por uma situação diferente da minha. Fato é que todos nós estamos enfrentando alguma coisa na nossa vida e todos nós podemos melhorar, desenvolver, crescer, até mesmo para ter essa nova natureza, ter essa metanoia, para sermos capazes de experimentar a boa vontade de Deus. Então, se aprofunde no tema que chamou a tua atenção, que você já percebeu que precisa melhorar. Faça isso em oração, porque o Espírito Santo também fará a parte que você não pode fazer, que não cabe a você fazer. Existe uma parte que cabe a nós fazermos e existe uma parte que está além das nossas forças, e nesse momento o Espírito Santo vem e age. Então, o tema de hoje é um tema muito importante, né? Diria assim, a palavra é essa, muito importante, porque todos nós precisamos que isso aconteça na nossa vida, o assunto que nós vamos falar. Antes de falar qual é o tema, eu quero citar um versículo, e quando eu citar esse versículo, talvez você já até saiba sobre o que mais ou menos nós iremos falar. Olha só, Provérbios, capítulo 26, versículo. Provérbios 27, versículo 6, na verdade. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, todos nós temos amigos verdadeiros e temos pessoas que estão ao nosso redor que, na verdade, vestem uma capa de amigo, mas não são nossos amigos. São pessoas que estão perto de nós para observar o que nós estamos fazendo e, se possível, nos atrapalhar de alguma maneira. Então, quem são os nossos amigos? Precisamos ter essa capacidade de discernir quem são os nossos amigos, quem são os nossos aliados, quem são as pessoas que torcem por nós, que nos amam de verdade, quem são as pessoas que estão na mesma jornada de crescimento. Precisamos ter ao nosso lado pessoas leais, comprometidas conosco, que não vão aliviar quando precisarmos ouvir alguma repreensão ou esse feedback de correção. Nossa vida, mesmo que pessoas se achem autossuficientes, nenhum de nós somos autossuficientes. Todos nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado para nos dar esse retorno, que é feedback, né? O tema é feedback. Feedback é um retorno sobre as nossas ações. Então precisamos ter pessoas ao nosso lado que nos dê o feedback, porque nós não conseguimos enxergar todas as coisas que estão nos cercando e acontecendo ao mesmo tempo. É como se estivéssemos na direção de um carro, né? Quem dirige aqui sabe disso. Você não consegue enxergar todos os pontos. Existem os chamados pontos cegos na nossa visão e na direção, e precisamos de redobrado cuidado e, se possível,
um feedback, um carona que está ali, que olhe a visão, né, naquele ponto em que nós não alcançamos ver. Outro exemplo que eu poderia trazer aqui é o exemplo do mau hálito, né? O mau hálito. Geralmente, quem tem o mau hálito, ele não sente. Ele precisa que alguém diga para ele que ele tem mau hálito. Uma outra coisa, né, muito comum é o chulé. Muitas pessoas sentem aquele mau odor, né? E a pessoa que o tem, geralmente ele ou não percebe ou tenta esconder. Então precisa que pessoas leais deem feedback para que ele corrija aquilo, para que ele melhore e aperfeiçoe. Então nas nossas vidas nós não somos perfeitos, isso é um fato. Quem se achar perfeito já começa errando por ali, porque não há perfeição em nenhum de nós. Então precisamos feedback. Precisamos o feedback do alto. Primeiro lugar, do Espírito Santo, que nos alerta todo o tempo dos nossos erros, de onde precisamos melhorar, nos exorta, nos corrige, nos incentiva. O feedback serve também como incentivo para nos mostrar. Então, a leitura desse texto bíblico nos revela isso, que leais são as feridas feitas pelo amigo. Precisamos de amigo que às vezes nos confrontem, que nos dê aquele sacode para que melhoremos, para que sejamos pessoas melhores. Talvez você já tenha vivido algum momento de desânimo e um amigo veio e falou: levanta, levanta dessa cama, sai desse quarto, toma um banho, vamos viver, vamos sair, vamos trabalhar. E hoje, talvez você olhando, aquilo foi uma coisa muito positiva. Talvez na hora você não tenha achado tão positivo, mas serviu para te tirar daquele estado letárgico, daquele estado improdutivo. E Deus é essa pessoa que está sempre nos dando feedback quando consultamos a Ele. Então, nossa oração deve ser sempre pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê esse retorno. Se temos realmente sido bons pais, boas mães, bons filhos, bons companheiros, bons vizinhos, bons cristãos, precisamos desses feedbacks para melhorarmos, se essa é a nossa intenção. Então tudo parte desse ponto. Queremos melhorar, nós estamos nessa jornada para melhorar, para sermos melhores. Algumas pessoas que estavam aqui no grupo saíram, devem ter seus motivos, mas talvez também aquilo que nós estamos falando aqui não tenha feito sentido. Também é normal. Nós estamos aqui ministrando às pessoas que estão comprometidas com essa evolução, com esse crescimento e com esse aumento, né, na intimidade e na comunhão com o Eterno, com o nosso Criador, com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que para essas pessoas, Deus tem liberado chaves de crescimento para elas. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos ter um retorno. Mas precisamos selecionar quem são as pessoas. Precisamos ter o discernimento de saber com quem andamos. Não vou dizer aqui que você não deva interagir, se relacionar com muitas pessoas. Tem algumas pessoas que exageram e erram a mão quando deixam de andar com algumas pessoas. Não, nós, assim como Cristo, devemos estar abertos a andarmos com pessoas. Mas veja bem, a tua jornada de evolução, ela precisa ter ao seu lado pessoas que têm o mesmo propósito. E dentro da multidão, nem sempre temos as pessoas com o mesmo propósito. Lembra quando Jesus, após multiplicar os pães e peixes, havia uma multidão, ele está ministrando, mas a mensagem aquele dia não estava agradável
não era do jeito que eles queriam, e as pessoas sendo confrontadas foram saindo uma a uma, e no final a Bíblia registra que ficaram somente os discípulos, e Jesus se vira para eles e pergunta: não querem ir também? E Pedro, né, sempre Pedro, ele vira para Jesus e diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, essas palavras de vida eterna que Jesus ministrava a eles era o feedback necessário. Precisamos de feedbacks necessários que nos façam crescer. Então, eu posso olhar a minha história e talvez eu não tenha crescido mais porque não tenha tido ao meu lado pessoas que me dessem esse retorno, esse feedback. Todos nós precisamos de pessoas que já fizeram a caminhada e nos digam, nos deem as dicas necessárias para que a gente não padeça a mesma coisa. Alguém que já subiu uma montanha sabe muito bem dizer a quem está subindo a primeira vez por onde subir, quais são os riscos e o que evitar naquela caminhada. Precisamos honrar essas pessoas, são pessoas valiosas, preciosas. Líderes, pastores, amigos leais, são pessoas preciosas, valem ouro. E o maior amigo, né? O melhor amigo sempre vai ser Jesus, sempre vai ser o Espírito Santo. E se estivermos aliançados com Ele, certamente Ele colocará pessoas leais ao nosso redor. Vamos fazer um link? Eu quero te convidar a fazer um link aqui entre um tema e outro. Estamos falando sobre feedback. E falamos no nosso primeiro encontro sobre gratidão. Então, eu quero te propor um exercício agora, que você ore, pedindo a Deus que Deus traga à tua memória pessoas que foram muito importantes para você, pessoas que te deram esse retorno, esse feedback que foi positivo na sua vida e que te abençoaram, promovendo algum tipo de crescimento na sua vida. Alguém que veio e falou de Deus para você. Alguém que veio e disse a você: faz essa faculdade, faz esse curso, inicia esse trabalho, inicia esse negócio. Pessoas que contribuíram no teu crescimento de alguma maneira. Relembre dessas pessoas. E vamos lá, o exercício da gratidão. Tente entrar em contato com essas pessoas e diga a ela quão importante ela foi naquele momento, naquele exato momento em que você precisava ouvir. Pense em pessoas que te confrontaram em algum momento. Na hora você deve ter resistido, mas aquilo foi importante para a sua vida. Aquilo trouxe crescimento na sua vida. Fale com essa pessoa, busque a ela e agradeça a ela. O teu pastor, o teu líder, se em algum momento ele te deu algum conselho que foi importante para você. Olha só, pastores e líderes, eles são altruístas, né? Estão liberando muitas das vezes conselhos que são conselhos que às vezes salvam vidas, salvam casamentos, salvam famílias, salvam trajetórias. Muitas das vezes os pastores são esquecidos, os líderes são esquecidos. Não há aquele retorno, né, de gratidão a eles. Então faça isso. O conselho para hoje, né, que eu dou é que você não resista, né? Normalmente, quando alguém vem nos dar um feedback e esse feedback é algo que nós não gostamos, nós resistimos, nós ficamos irados. Normalmente nós não recebemos bem um retorno de alguém. Mas para crescer,
Se queremos crescer, se queremos nos desenvolver, precisamos dessas pessoas. Lembrando aqui o que eu já disse, nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós precisamos de pessoas, e de preferência pessoas leais ao nosso lado. Pessoas que queiram o nosso crescimento. E nós também precisamos ser pessoas que deem a outras feedbacks que os façam crescer, que os coloquem no rumo e no caminho certo, que corrijam as suas rotas. E Deus, Ele quer nos usar para isso. Vamos orar? Pai querido, muitas das vezes nosso espírito, a nossa alma, nossa carne resiste a confrontos, a feedbacks que muitas das vezes naquele momento recebemos como ofensivos. Mas, Senhor, queremos dizer ao Senhor que feedbacks corretos de pessoas leais, como foi lido no texto bíblico, as feridas feitas pelo amigo são preciosas. Então, Senhor, assim como o Senhor nos confronta pela Tua palavra todos os dias, que o Senhor coloque ao nosso lado pessoas que também nos confrontem, nos ajudem e nos façam crescer. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pois oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo a você um bom descanso e que Deus, coloque pessoas leais ao seu lado, porque os beijos do inimigo, apesar de serem doces, eles são enganosos e não nos ajudam em nada. Fica na paz e até amanhã.